dessa reunião é a gente falar sobre, né, a avaliação que gerou dúvidas, né, para vocês, porque mudou o esquema de avaliação. E eu vejo que quando a gente fala, né, em avaliação, a gente não tem uma fórmula certa. O que que a gente faz? A gente vai propondo, né, alternativas, modelos e dos quais atendem melhor a gente naquele momento, né? E quando a gente fala lá em avaliação, né, ela é uma ferramenta, isso ninguém tem dúvida, né? Importante para direcionar a ação. É a partir da avaliação que a gente sabe se o nosso caminhar pedagógico ele está surtindo efeito ou não, se ele está tendo eficiência e eficácia ou não, né? E é a partir da avaliação que a gente vai traçando, né, ações para realizarmos de forma, né, a atingirmos o objetivo maior, que é garantia da aprendizagem dos nossos estudantes, não é isso? Então, a gente precisa investigar a qualidade da gestão e os resultados para apontar a direção, para onde a gente vai caminhar. Por isso que essa avaliação diagnóstica, né, que vai ter em fevereiro, ela vai ser importantíssima. Por quê? Porque ela vai dizer como nossos alunos estão em relação ao que se espera de uma rede. Então, uma coisa é, eu na minha escola, eu espero que meus alunos, né, tenham um determinado conjunto de habilidades para que a gente consiga, né, nosso caminhar. Outra coisa é o que se espera do aluno da rede estadual do estado de Goiás, né, para que ele possa fazer esse caminhar. Então, por isso que é importante essa avaliação diagnóstica, porque a gente está usando parâmetros, né, da rede. E aí vocês têm como avaliar o estudante em relação à rede, né? E por falar nisso, né, nossas, lá nas diretrizes pedagógicas e no caderno de avaliação, então, né, ali vocês vão ver que nós temos especificidades, porque a gente trabalha, né, numa heterogeneidade, né, de contextos, né, de organizações. Então, por isso que no caderno e nessa reunião eu fiz somente com vocês, escolas parciais aqui de ensino fundamental, ensino médio, socioeducação e EJA, tá? Porque esse modelo é para vocês. No caso do CEPI, eu já tenho um outro desenho, tá? E assim a gente vai. Agroescola vai ter um outro modelo. Cursos técnicos, né? Então, olha só, em geral, quando a gente fala em formação geral básica, né, lá no caso do ensino médio, e no caso do fundamental, né, a gente tem a formação toda, nós vamos ter, não sei se vocês se lembram, no ano passado, o professor ele podia elaborar, né, várias avaliações livres, não era isso? Tinha três, aí eu quero ministrar quatro, eu quero cinco, eu quero seis. Então ficava uma coisa que eu, gestor, ou eu, coordenador, eu tinha dificuldade em acompanhar esse processo, devido à quantidade de instrumentos. E a gente sabe que um quantitativo grande de instrumentos não garante qualidade, né? A gente fica avaliando, avaliando. A gente avalia, a partir da avaliação, a gente consegue obter alguns resultados que vai direcionar o próximo caminhar. Tá? Então, essa avaliação livre, ela foi reformulada, né? E aí nós temos o bloco de avaliações, né, que compõe a nossa avaliação bimestral. Então, bimestre nosso vai ser bloco de avaliações e avaliações livres, tá? E outros elementos, instrumentos. Aí esses outros instrumentos são aqueles do cotidiano que a gente usa. Mas em termos de aferição de nota, vocês só vão ter esses instrumentos aí. E aí, quando eu penso nesses instrumentos, o primeiro que eu tenho é a avaliação livre, né? Então, a avaliação livre em cada componente curricular. Então, por exemplo, a Laila é professora de Química. E aí, o que acontece? A Laila, então, ela vai avaliar os meninos com dois instrumentos. Então, vamos supor que a Laila fez lá uma prática de laboratório, e essa prática de laboratório gerou um relatório. E aí, o menino fez o relatório, apresentou, isso é uma das notas. E a segunda nota lá da Laila, a Laila resolve fazer uma avaliação dissertativa, discursiva. Aí ela faz uma avaliação lá com 5, 6 perguntas, né, para o estudante. Então, esses dois instrumentos avaliativos vai compor a avaliação livre. Eu sou professor lá de língua portuguesa. De repente, eu propus um debate em sala de aula.
E aí esse debate vai ser uma das minhas avaliações livres. E, de repente, a minha outra avaliação livre vai ser, sei lá, uma. Aí eu posso pensar em estudos de caso, eu posso pensar em produção textual, eu posso pensar numa avaliação também, né, dissertativa, enfim, são dois instrumentos avaliativos. Então a gente não vai ter mais, tá? Todos os componentes, português, matemática, independente, tá, do componente curricular, nós teremos dois instrumentos avaliativos. E é importante a gente pensar em termos de avaliação, por exemplo, eu sou professor de filosofia, filosofia tem uma aula semanal. Aí, de repente, a Eurilene é professora de sociologia, ela também tem uma aula. A gente pode juntar os dois e fazer um instrumento avaliativo? Pode, não pode? É tranquilo. Eu só não posso pegar e colocar 4, 5, 6, tá? Porque lá no CIAP nós vamos ter nas avaliações livres dois campos para inserir as notas e um campo lá da avaliação de bloco, tá? Sendo que essas atividades elas valem de 0 a 10, tá? Então, cada uma de 0 a 10. E aí, elas vão ser aplicadas na aula do professor. Então, a Ellen, por exemplo, não vai precisar organizar uma semana de provas ou algo assim para o estudante para aplicar avaliação livre. O professor faz dentro da aula dele. Agora, eu, quanto gestor ou coordenador pedagógico, o que eu faria é ter mais ou menos o controle disso, né? Para a gente não ter, por exemplo, a seguinte situação: a gente ter, no mesmo dia, 6 professores aplicando o instrumento avaliativo, que aí não dá, né? Meio ficar uma manhã todinha fazendo avaliação, aí isso a gente vai dosando, né? É aquele calendário que a gente faz, aquele calendário interno nosso, né? Então a gente faz um calendário para organizar, mas é dentro da aula dele, não vai pegar a aula de outro professor, porque aí não vai ter também dispensa de estudante. Já que eu sou professor de química, eu tenho uma aula dupla lá, eu aplico o meu instrumento avaliativo nas minhas aulas. Eu não preciso organizar a escola para, opa, esse horário agora é prova de química. Aí todo mundo prova de química, a escola toda, tá? Não vai existir isso, vai ser na aula do professor, tá? E aí, podem, como eu disse, é uma diversificação de processos, né? Eu posso usar atividade objetiva, eu posso usar atividade subjetiva, eu posso usar seminário, eu posso pensar num projeto onde o menino está desenvolvendo e esse projeto vai gerar, né, uma nota, né? Eu posso pensar em júri simulado, eu posso pensar em debate, eu posso pensar em, nossa, tanta coisa, né? Relatório científico, resenha literária, né? De repente o menino, né, lê um livro, aí você pede uma resenha. Então tem várias formas, né, de se trabalhar isso com o estudante. E eu vejo que quando eu tenho dois instrumentos avaliativos, eu desafogo, né, a obrigatoriedade do professor de, e agora eu vou ter que trabalhar 4 instrumentos, é muita coisa, né? 5 instrumentos, cadê o tempo que eu vou ter para isso, né? Então, 2 instrumentos padroniza e fica bacana para todo mundo. O bloco de avaliação, aí então nós temos 2 instrumentos avaliativos, certo? De 0 a 10. Então, fui lá durante o bimestre, eu avaliei os meninos nesses 2 instrumentos. Depois nós vamos ter o bloco de avaliação. Esse bloco de avaliação, então, vão ser 5 blocos de avaliação. Quais são esses blocos? Então, bloco de linguagens, códigos, né, e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, produção textual, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, né? Então, são 5 bloquinhos que a gente vai ter lá. Vai ser o dia que eu vou determinar o dia que vai ser isso? Não vai, tá? Então, a gente já tem uma estrutura, tanto é que lá nas orientações pedagógicas semanais dessa semana, eu coloquei para vocês um calendário. E esse calendário vai, de certa forma, ajudar vocês. Por quê? Porque lá no calendário, no cronograma, já tem as datas importantes. E aí você pode se organizar no sentido de não atropelar as coisas, né? E aí, à medida que forem surgindo novos elementos, vamos supor que,
o concurso cênico-literário tem data de inscrição. Eu vou acrescentando nesse cronograma e vou atualizando para vocês. Porque no cotidiano a gente se perde com datas. E eu tendo isso aqui organizado, fica fácil até para eu ver, opa, esse dia aqui não dá para fazer determinada culminância de projeto, porque eu já tenho uma avaliação, eu já tenho uma atividade aqui a ser desenvolvida na escola, né? E aí eu vou abrir um parêntese aqui numa data que tem, que são jogos interclasse, pessoal. Esses jogos estão programados para 17 a 21 de fevereiro. A gente precisa que seja feito aí. Sabe por quê? Porque depois já vai começar os jogos, né, estudantis com a etapa municipal. Então, vocês já têm que estar com os times de vocês prontos para essa próxima etapa, tá? Por isso que a gente colocou, ó, vamos colocar os interclasses para organizar, tá? Então, tudo começa com interclasse e a gente precisa seguir esse cronograma. Por quê? Porque esse cronograma nosso, da escola, ele tem que conversar com o cronograma da SEDUC, que vai conversar com o cronograma nacional, né? Haja vista que a gente tem aí várias etapas, né? Municipal, regional, estadual, né? Nacional, internacional. Por isso que tem que ser tudo direitinho, para que a gente consiga, né, fazer com que nossos atletas caminhem, né? Percorram aí por por essa organização. Continuando aqui, então, olha só, a avaliação de bloco, ela vale de 0 a 10. Então, fiz a avaliação de matemática, é 0 a 10, tá? E, e aí a gente traz aqui aquela concepção dos blocos, né? Que lá no documento curricular, né, no DCGO já fala, né, das áreas de conhecimento, né? Então, aqui a gente tem nos blocos as áreas de conhecimento que para a gente é muito válido isso, porque eu tenho como avaliar como o estudante está dentro de uma área de conhecimento. Porque uma coisa é, ela foi lá, aplicou lá os dois instrumentos de química. E aí o menino vai e faz uma avaliação de bloco envolvendo química, física e biologia. Então a gente tem como ver, né, verificar em relação a esse contexto todo, né? E aí, uma outra coisa aqui é que esse bloco vai ser elaborado pela SEDUC, tá? Isso nas escolas parciais. Baseado em quê, Luiz Carlos? Então, eu vou enviar para vocês, o pessoal está diagramando, tá? As habilidades do bimestre. Se bem que se você pegar lá o documento curricular, você vai ter as habilidades do bimestre. A ideia é a seguinte, é a gente saber se esse estudante está caminhando ou não naquilo que a gente propôs, né? Então, no primeiro bimestre, eu tenho um conjunto de habilidades de química. Será que esse estudante está dominando esse conjunto de habilidades? Aí você fala, mas e aí? Eu queria que meu professor fizesse a avaliação. O que que a gente ganha com isso? A gente ganha com isso que eu tenho como parametrizar a rede. Eu tenho como saber se os estudantes da Laila estão caminhando da mesma forma que os estudantes da Eunilene, que os estudantes da Ellen, né? Porque às vezes, por exemplo, física, tá tudo ruim. Ó, tá todo mundo ruim, todo mundo foi mal em relação às habilidades que a gente propôs. Se tá tudo ruim, o que que a gente faz? A gente não tem o material do Revisa? A gente pode, então, investir nessa área que os meninos não estão indo bem, porque a gente tem como fazer um diagnóstico constante desses estudantes e os instrumentos e as atividades e os materiais que a gente propõe serem cada vez mais assertivos, né? Aí, de repente, a Laila olha, nossa, física, olha, é um problema só na minha escola, porque todo mundo foi bem, só aqui que foi mal. Aí tem como a gente investigar o que está acontecendo ali, né? É o professor, é os meninos, enfim, tá? Então a gente consegue fazer uma leitura de rede. Então eu tenho uma leitura do meu professor, porque tem dois instrumentos de avaliação livre, como esses meninos estão em relação ao que ele propôs. E eu tenho também o resultado dos estudantes em relação ao que foi proposto pelo documento curricular, né? O que que eu esperava nesse bimestre? Eu esperava essas coisas aqui. Menino atingiu? Bacana. Não atingiu? Por quê? Né? E vocês têm como comparar esses elementos, né? Será que o que eu estou avaliando lá na escola é o que se espera? Né? Então, a gente tem várias possibilidades de leitura.
E fora, gente, que eu penso o seguinte: o que a gente tem dificuldade de diagramar a prova na escola, professor elaborar essas provas, enviar a questão. Quem é coordenador sabe disso, juntar tudo, diagramar, formatar, porque quando o negócio pega, né, na escola, pega, né? E vai embora. Então, é uma forma mais fácil. E para tranquilizar vocês, tá? Quem vai elaborar essas avaliações são professores da rede também. Porque lá na SEDUC a gente tem os professores formadores, que lá da CEPFOC eles têm 20 aulas na escola, 20 horas na escola e 20 horas lá. Então ele está convivendo com o cotidiano. Ele vai fazer uma avaliação em cima daquilo que ele está vivendo, tá? Então, assim, até mesmo para vocês tranquilizarem, né, os professores de vocês, tá? Não vai ser uma coisa assim, ó, o nível altíssimo. Não, é o nível que esses professores estão vivenciando lá. Não tem como eu, por exemplo, colocar uma prova de inglês no nível altíssimo, sendo que os meninos não conseguem ler a metade, tá? Então, vai ser uma avaliação no nível dos estudantes, baseado nas habilidades e no que a gente espera, né, que esses estudantes dominem ao final daquele período. Certinho? E aí, né, no caso de EJA, quem tem EJA e socioeducação, essas questões elas vão ser elaboradas pelos próprios professores, tá? Então, o EJA é a escola que vai fazer. Aí são as escolas parciais, né, padrão, que vai ser a SEDUC que vai enviar esse material. Por quê? Porque no caso da EJA, a gente tem um público diferenciado. A socioeducação é um público diferenciado. Há de convir de vocês que o nível de cobrança de um estudante que está durante o dia é diferente de um estudante da EJA, né? Eu não tenho como colocar o nível de questão de estudantes regulares, né, do diurno, numa EJA. Ele não vai conseguir, tá? Por isso que são os professores. E vocês sabem que EJA é complexo o público, né? A Sandra pode ter um público de EJA lá com estudantes acima de 20 anos de idade, ao passo que a Laila tem outro público com outra faixa etária, né? E aí é diferente isso, por isso que os próprios professores, eles precisam, nesse caso, elaborar as avaliações porque eles conhecem melhor esses meninos, que é diferente do nosso regular, né? Diurno, que a gente tem mais ou menos ali o mesmo nível, né, de idade, né? O mesmo padrão. E aí, então, nós vamos ter o bloco de matemática, né? Então, o primeiro bloco vai ser bloco de matemática. O segundo bloco vai ser de ciências da natureza. O terceiro bloco, produção textual. Quarto bloco, linguagens. Quinto bloco, ciências humanas, tá? Então, nós vamos seguir esse fluxo. E ele é diretão, como vocês viram lá do cronograma, tá? Então vai ser assim, uma semana um, outra semana outro. Porque vocês sabem muito bem que chega um momento que a gente vai precisar aplicar esses instrumentos, vai precisar lançar no sistema, o sistema vai ter que processar, vai ter que gerar essa nota, a gente vai ter que analisar esses resultados, né? A gente vai fazer um trabalho pós isso tudo, fechar bimestre, então não dá para, por exemplo, uma semana ser um, outra ser outro, né? Como eu vou mostrar para vocês no cronograma, como ficou, tá? Então, lá no cronograma, no primeiro bimestre, ó, a gente começa lá dia 24. Aí, dia 24, a gente começa com matemática. Dia 25, a gente tem ciências humanas e sociais aplicadas. 26, a produção textual. Depois a gente vai para linguagens, depois ciências da natureza. Então, olha, é uma sequência de coisas que vai acontecendo aí, tá? E essas avaliações, elas não são, essas datas, pessoal, não são negociáveis, tá? Porque eu não quero fazer nesse período, não. Eu quero fazer depois, né? Se a gente pegar o calendário, né, o cronograma aqui nosso, o conselho de classe é dia 4. Então, nem tem como ser depois, né? Então, a última, ó, 28 para dia 4, né? Então, dá um tempo de processar essas notas no sistema e gerar um resultado. Sendo que, ó, do dia 31 a dia 3 de 4, aqui foi chamado de período de intensificação das aprendizagens, que é o período que você verificou, por exemplo, que o estudante não foi bem em ciências da natureza. Então, eu posso, nesses dias, trabalhar resgatando algumas habilidades.
E aqui, ó, mais aplicação de instrumento avaliativo. Só que esse instrumento avaliativo aqui, quem leu lá no caderno orientador de avaliação, está dizendo o seguinte, tá? Que ele é com base no cronograma da escola, no que vocês colocaram lá, por isso que é importante, né, o PPP estar organizado, porque essas datas, essas coisas vocês colocam no PPP e no regimento. No regimento está lá recuperação bimestral, tem uma recuperação no final, então vocês vão seguir o que vocês construíram aí, tá? Lembrando que quando eu falo nas avaliações livres, elas têm um espaçamento para acontecer, né? Em fevereiro vai acontecer a avaliação livre, né? Março vai acontecer a avaliação livre. E aí o professor, ele pode trabalhar com intensificação após essa avaliação e ele pode, então, fazer uma recuperação dela. Eu, por exemplo, quando estava em sala de aula, eu aplicava instrumento avaliativo, menino ia bem, eu ia trabalhando, aplicava outro instrumento. Quando eu ia lançar essa nota, eu pegava maior dos dois instrumentos, né? Isso é algo que o professor organiza no seu cotidiano, né? Avaliação de bloco. Ah, eu quero fazer recuperação de bloco. Gente, recuperação de avaliação de bloco, não vai vir um bloco de recuperação. Nesse caso, tá? O professor ou a equipe terá de organizar um novo bloco para ser aplicado para ele. Tá dizendo aqui que é para fazer? Não. Mas se você tem lá no seu PPP, no seu regimento, está dizendo que você faz uma recuperação bimestral, então, né, você vai seguir as orientações do que você e a comunidade escolar negociou, determinou, né? Porque o regimento diz, né, o caminhar de vocês, o PPP também, tá? Mas é importante resgatar esses conhecimentos ao final, daquilo que o menino não foi bem, né? Porque no próximo bimestre tem uma continuidade disso. Não adianta, né? Eu pegar e fingir de conta agora, ó, acabou. Vamos para o próximo bimestre. Eu sou professor de matemática, eu estou trabalhando lá a função. Aí eu estou trabalhando algumas funções, aí no outro bimestre eu vou para a função quadrática, sendo que o menino nem entendeu função linear, então ele não vai acompanhar. Não tem como, não tem sequência, né? E aí, esses blocos, eles têm um número de questões, tá? Lembrando que os blocos das escolas, né, parciais, diurno, né, a SEDUC vai enviar. Como vai funcionar isso? Então, a Sandra, ela vai receber lá uma senha, tá, de acesso. A Laila vai receber uma senha também. Então, gestores vão receber senha de acesso. Vocês vão acessar uma plataforma, tá? E aí vocês vão baixar essas avaliações. Eu baixei essas avaliações. Vocês vão, então, providenciar a impressão dessas avaliações, tá? E mantendo o sigilo delas, tá? Da mesma forma, quando for corrigir a avaliação, vai ser gerada uma máscara. E aí vocês vão, então, ter acesso a essa máscara, né? Vai imprimir e vai corrigir as avaliações. E os resultados, né? O quantitativo de acertos, o professor vai lá e lança no CIAP, tá? Então, olha só, no bloco de linguagens, o que que eu vou ter? Isso aqui, gente, é importante que vocês passem para os alunos também, tá? Para que os estudantes de vocês saibam. Olha, vai ter um bloco. Como vai ser esse bloco? Qual vai ser a estrutura? Qual vai ser a data? Porque, assim, se eles vão ser avaliados, eles precisam saber como eles serão avaliados, né? E a importância disso, né? Quando fala lá o professor de habilidades, né? Competências. Então, quais são essas habilidades? Como vai ser avaliado? Né? O que vai ser avaliado e quantas questões? Então, língua portuguesa 15, inglês 5, educação física 5 e arte 5. Lembrando que arte, aqui a gente vai ter um diferencial. Qual é o diferencial, Luiz Carlos? Vamos supor que na escola lá da Laila, a professora de arte ela seja formada em artes plásticas. Então, lá dentro, né, quando eu pego lá os cortes de arte, eu tenho ali habilidades adaptadas a cada uma das artes. Então, se ela tem lá artes plásticas e trabalha com os meninos artes plásticas, então a avaliação, as questões da avaliação de bloco dela tem que ser de artes plásticas. A Sandra trabalhou, a professora da Sandra, ela é formada em música, então ela trabalhou com música, só que ela trabalhou as mesmas habilidades, só que usando a linguagem música. O que que acontece? A avaliação de bloco da Sandra vai ser música, porque não faz sentido ela fazer uma avaliação daquilo que o menino não viu, né?
Então, lá, nesse bloco desse dia, vocês vão precisar ter assim, um pouco de cuidado no sentido de qual linguagem da arte eu tenho na minha escola para que eu baixe o arquivo certo, tá? Que aí vai ter um arquivo lá com música, com a dança, com as plásticas, artes cênicas, e aí você vai escolher aquele que equivale à sua realidade, tá? Então, aí é importante ter esse cuidado. Aí o bloco de matemática são 20 questões de matemática, ciências da natureza, 15, né? História e geografia, 15. Isso aqui, né, quando a gente está falando nos anos finais, né? Lá no ensino fundamental, né, segunda fase. No ensino médio, aí a gente já tem um pouquinho mais, né? Então lá as linguagens são 40 questões, matemática 20 questões, química, física e biologia 40 questões, história, geografia, filosofia e sociologia 40 questões. Isso vai ser tão bacana, sabe por quê? Porque a gente já vai estar meio que trabalhando com os meninos o Enem, de certa forma. Porque as avaliações, a construção dela vai ser bem parecida assim com o Enem. Então a gente já está trabalhando isso com eles, né? Trabalhando o tempo, concentração, tipo de questão. Então eu vejo que há muita coisa, sabe, que a gente ganha nesse novo desenho de avaliação. Então, aqui, ó, a avaliação de bloco, então, ela vai ser aplicada nas primeiras aulas, tá? Ah, mas eu quero fazer no último horário. Gente, o último horário não funciona. Não funciona, ponto. O menino pegou, ele foi para o intervalo, ele está agitado, ele está querendo ir embora logo, ele vai fazer de qualquer jeito, né? E aí a gente tem que pensar que nós estamos num período aqui, ó, tá friozinho, tá meio frio, né? Tá chovendo, mas daqui a pouco é aquele calorão enorme, infernal. A gente está naquele calorão e o menino lá nos últimos horários, com fome, com tudo, ele não vai fazer essa prova direito, não. E nos primeiros horários, o menino está despertando, ele está mais calmo, né? Então é mais tranquilo. Isso é comprovado, tá? Tanto é que no CPI, né, as avaliações elas ocorrem nos primeiros horários, tá? Então são 2 horários de avaliação, tá? Quem vão ser esses professores aplicadores? Os professores regentes da turma. Por quê? Porque esses professores regentes, eles vão ter acesso ao CIAP para lançar a nota. Eu não posso pegar, por exemplo, a Laila, que é lá do segundo ano, e colocar a Laila na primeira série para aplicar a prova, porque ela não vai conseguir acessar depois, né? Então, são os professores lá de primeiro horário que vão fazer a aplicação. E quando a gente pega uma sequência da semana, né, de prova seguido, né, fatalmente vai ser o mesmo professor, né, que vai alternando, né, quem vai ficando com o primeiro horário ali. Uma outra coisa é o seguinte, o primeiro dia é matemática, né? Matemática está aí previsto para dia 24, né? Está marcado, né, para dia 24. Isso significa que o professor de matemática, ele vai ter 4 dias para corrigir e lançar a avaliação. Por quê? Porque a gente não vai ter aquele sufoco de chegou lá, véspera de conceito de classe, o professor sumiu com prova, nós já tivemos casos de professor que sumiu com prova, nem sabia onde colocava, e ficou difícil para os demais terem a nota, né? Então, ele tem 4 dias. Ah, Luiz Carlos, se a avaliação foi sexta-feira, conta sábado e domingo? Não, tá? Então, conta dias úteis. Então, eu fiz, a minha prova foi aplicada na sexta. Então, eu vou ter segunda, terça, quarta, quinta. Eu vou ter até quinta-feira da semana seguinte para corrigir e fazer o lançamento das respostas no CIAP, tá? Então, 4, 4, cada dia, tá? Aí vocês contem 4 dias que eles têm para finalizar esse processo lá no sistema. Continuando aqui, o lançamento do CIAP, então lá no CIAP tem a aba lançamento de notas. Então lá na aba lançamento de notas, ele entra, né? Vai ter lá bloco e aí ele vai lançar o quantitativo de acerto, né, que os estudantes tiveram ali na avaliação.
As chaves de correção, né, no caso das escolas parciais, elas vão ser enviadas pela SEDUC. Então, enviou a prova, depois vai enviar a chave. É claro que a chave de correção vai ser enviada não no mesmo dia, né, gente? Porque aí tem a prova, né, para que a gente não vaze gabarito de resposta, né? Então, tem todo o sistema. Ah, tá demorando. Calma, vai chegar, vai estar lá, tá? Bonitinho, para você passar para o seu professor e ele fazer a correção, tá? Aí, como eu disse para vocês, ó, essa segunda chamada ela vai depender do cronograma da escola e vai ser elaborado pela escola, né? Contemplando as mesmas habilidades avaliadas lá ao longo do bimestre. Então, ela tem que ser mais ou menos o mesmo parâmetro, né? Eu não posso pegar e fazer uma outra coisa contrária àquele, né, àquilo que foi proposto ali no início, tá? E aí, quando a gente fala na média bimestral, então a média bimestral ela é bem tranquila. Porque aí o estudante ele vai ter duas, né, atividades livres, mais o bloco. Então, é atividade livre um mais atividade livre 2 mais o bloco dividido por 3. A média aritmética direta. Isso é bacana para a gente, não tem peso. Vocês se lembram que no ano passado a gente trabalhou com peso, né? A gente tinha 60% de bloco, 40%, não, 40% de bloco, 60% de atividades livres. Aqui não, é tudo o mesmo peso, tudo tem o mesmo valor, né? Isso facilita até mesmo aquele estudante, por exemplo, que tem dificuldade em fazer avaliação de bloco. Ele tem mais facilidade, por exemplo, num debate, numa coisa que foi feito lá na escola. Ou tem estudantes que são bem focados e saem melhor em avaliações objetivas. Por isso que esses instrumentos, eles precisam ser diversificados, porque aí eu tenho como trabalhar com o menino, né? Várias vertentes. Eu posso trabalhar, né, avaliar a oralidade, a parte escrita, raciocínio, né? Então, três instrumentos diferentes a gente faz com que a gente tenha um processo aí avaliativo equânime, né? Eu posso pensar nisso, porque aí eu consigo contemplar vários, né? Vários estudantes aí, várias facilidades que eles têm. Cada um, então, vale 30% da nota, né? Eu acho isso bem bacana. E isso foi contribuição de vocês, né? Quando chegaram lá na Alessandra, no pessoal, olha, não ficou bacana essa variação de bloco, olha, esses pesos não ficou legal, né? Então, tudo isso foi levado em consideração em relação ao que a rede propôs, tá? No caso de linguagens, o que acontece? Em linguagens, a gente tem produção textual, certo? Onde vai entrar a produção textual? Ela vai entrar na nota de língua portuguesa, arte, inglês, educação física, tá? E aí a nossa continha fica assim: atividade livre um mais atividade livre 2 mais o bloco, mais a produção textual dividido por 4. Tá? Então, a produção textual ela vale 25% da nota do estudante. E isso é bom porque o estudante vai fazer com, né, mais seriedade a redação, né, a produção textual. Ele vai ter mais zelo, mais capricho nessa produção textual. E aí vocês já podem falar, olha, vamos treinar a produção textual, porque quando chegar lá na terceira série do ensino médio, ó, tem o prêmio lá da redação. Você pode ganhar 5 a 10 mil reais. E ainda premia, né, você, gestor, premia lá o professor, né? Então, várias pessoas ganham prêmio lá no final. Tá? Então, vocês veem que ficou mais simples, né? A questão da média, porque até mesmo o professor, quando está avaliando o estudante ali ao longo do bimestre, tem como perceber, por exemplo, o menino tirou 5 numa avaliação, tirou 4 na outra avaliação. Olha, 5, 4, 9. Você já está bem aquém aí, você já precisa tirar uma nota bem maior no bloco, né? Ou o menino tem notas muito altas, né? Nas avaliações livres, e de repente, olha, para você manter esse padrão, você vai ter que tirar no bloco, né? Determinada nota. Então, tem como a gente ter essa visão, né? E eu, quanto coordenação, eu tenho como acompanhar e monitorar os estudantes, né, e orientar os professores na conversa com esses estudantes, né? Olha, você está precisando tirar tanto, ó, sua nota está caindo. Eu acho que fica mais fácil de fazer esse monitoramento, tá? Aí aqui, para concluir, né, eu coloquei algumas datas, né, relembrando para vocês,
Dia 11 e 12 de fevereiro, a gente tem a avaliação diagnóstica do SAEGO, né, do sexto ano à terceira série do ensino médio. Então, vai ser importante, porque nós vamos ter uma varredura de toda a rede. A gente vai saber desde o menino que está entrando na minha escola agora até o menino que está saindo, né? No dia 6 a 14 de março tem a avaliação de fluência, e essa avaliação de fluência ela é importante para a gente, porque muitos de vocês que têm sexto ano falam: ó, esse menino está vindo para mim, ele não sabe ler. E lá a gente vai ter como aferir, desde, né, se o menino sabe ler palavras a texto. E aí a gente tem como, né, ter um diagnóstico bem preciso, porque na avaliação diagnóstica do dia 11, eu vi a parte de se ele sabe ler e se ele sabe resolver as questões. E aí, no dia 6 e 14, eu já tenho se ele sabe ler fluentemente ou não, porque essas duas coisas, né, elas são complementares. Então, eu tenho um diagnóstico bem preciso do estudante e a gente consegue fazer as atividades lá de nivelamento com eles, né? Dia 10 e 11 de junho, a gente tem a avaliação formativa, porque aí é interessante isso. A gente fez o diagnóstico, a gente viu como estão esses estudantes. Aí a gente já tem as avaliações de bloco, então a gente já tem resultados em relação ao que se espera do estudante num conjunto de habilidades. Beleza, eu sei como são os meninos. Vamos caminhar, vamos construindo, porque é a partir desses dados de diagnóstica, que são importantes, e é importante que esses meninos façam com seriedade, que a gente vai ter dados que vai me dizer como eu vou trabalhar com eles, né? Sendo que o próximo revisa, né? Ele vai ser baseado nesses dados que a gente tem aí de avaliação diagnóstica, né? E aí a gente vai caminhando. E quando chegar em junho, a gente vê se o que a gente está fazendo está dando certo ou não, né? Aquela paradinha lá. E aí, esse menino está conseguindo avançar, esse menino está conseguindo aprender com tudo isso que a gente está fazendo, né? Ele está avançando. Aí, depois da avaliação formativa, aí a gente já tem uma visão, a gente faz os últimos ajustes e aí a gente vai para a avaliação do SAEB, né? E a avaliação de saída, né, do SAEGO, né, que é a avaliação somativa, porque eu sei como o menino entrou, o que ele, os avanços que ele teve ao longo do ano e ao final do ano como esse estudante está saindo dessa etapa, né? E no caso não é nosso, né? No município a gente tem a avaliação externa do Saego Alfa, né? Que ali também eles têm esse parâmetro, né? Até mesmo para saber, né? O menino vai avançar e aí, como esse menino está saindo, né? Segundo ano, esse menino está dominando algumas coisas para ir, né? Para a série seguinte. O quinto ano, né? Como ele está saindo para ir para o sexto ano do ensino fundamental, né? E para concluir, eu gosto muito dessa frase, né? O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos, né? Então é a gente junto, gente, não tem como, né? É a gente junto aí, ó, igual esses bonequinhos, de mãos dadas. Eu tô aí no meio com vocês, tá? De mãos dadas com vocês, e é o nosso trabalho conjunto que a gente vai transformando e mudando as realidades. É claro que isso não é de uma hora para outra, né? É um processo, é longo, né? Mas a gente vai avançando sim, né? O que a gente tem que fazer é não desanimar, né? Em momentos difíceis. Tô meio desanimada, procura alguém que vai te dar uma injeção de ânimo. Olha, preciso de suporte. Luiz Carlos, me ajuda, vem aqui. Eu tô aí com vocês, tá? Meu nome, como vocês já sabem, é Pronto, né? O que eu vejo é o sucesso seu é meu também, e o meu sucesso é de vocês também, porque nós somos uma rede conectada, tá? Contem comigo, tá? E aí a gente vai, o que vocês tiverem de sugestão, olha, Luiz Carlos, não está fluindo desse jeito, vamos melhorar dessa outra maneira, tá? Eu sou aberto a isso, eu acho que a gente tem, enquanto educadores, né, está abertos, né, às propostas, às coisas, né, que às vezes a gente pensa que estamos agindo certo, mas de repente precisa de um ajustezinho para melhorar, né? E é assim que a gente cresce enquanto pessoa, enquanto rede.